O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu como sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Deus perdoe os nossos pecados. Estamos celebrando hoje, caríssimos irmãos e irmãs, o segundo domingo do tempo da Quaresma. Domingo passado, primeiro domingo, nós vimos o Senhor que fora conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado. O diabo que tenta o Senhor durante o seu momento de deserto. E hoje, com Jesus, nós estamos caminhando rumo a Jerusalém. É esta caminhada que nós estamos fazendo. Em Jerusalém, o Senhor deverá sofrer a sua paixão, a sua morte, e no terceiro dia ressuscitar. A liturgia deste domingo, caríssimos irmãos e irmãs, aparece iluminada pelos resplendores da transfiguração do Senhor. Aqui já é uma antecipação daquele esplendor que o Senhor viverá e que nós celebraremos no domingo da ressurreição. Seja toda a liturgia de hoje é o antegozo de tudo aquilo que nós vivenciaremos no sábado santo e no domingo da ressurreição. A primeira leitura nos introduzia
descrevendo a aliança de Deus com Abraão. Deus que faz com Abraão uma aliança, ele promete dar uma descendência tão numerosa que nem mesmo era possível ser comparada com as estrelas. Depois de ter profetizado pela terceira vez sobre esta descendência que daria a Abraão, o Senhor faz com ele, estabelece com ele esta aliança. Uma aliança que não se quebra, uma aliança que não se rompe, mas que permanece intacta. Aliança também que o Senhor estabeleceu com cada um de nós. Mesmo embora nós somos infiéis a esta aliança, pela condição pecadora, o Senhor sempre nos restitui, faz com que nós, por meio da reconciliação, permaneçamos ligados a Ele, por meio deste vínculo, por meio da aliança que um dia Ele fez conosco. Deus, ao prometer a Abraão a sua descendência, Deus também indica a terra que lhe daria como pacto e sinal da aliança estabelecida. Chama-nos a atenção a atitude de Abraão. Abraão, com humildade e com confiança, pede ao Senhor uma garantia da promessa estabelecida. O Santo Evangelho de hoje leva-nos a refletirmos a revelação que se dá, a manifestação que se dá no Monte Tabor. O Senhor que está no Monte Tabor, a caminho de Jerusalém, diante de Pedro, de Tiago e de João, se transfigura. E ali nós podemos perceber tudo o que acontece com os discípulos ao perceber que estavam diante do Senhor transfigurado. Seus rostos mudam de aparência, as vestes tornam-se brancas, de tal modo que ninguém era possível alcançar. Isto é o sinal da santidade, da divindade já manifestada na pessoa de Jesus. E por isso também que os discípulos, ao contemplarem o rosto do Senhor, mudam de aparência, porque estão diante de uma manifestação de Deus, de uma teofania. Interessante depois nós percebemos as atitudes de Pedro, de Tiago e João, que veem o Senhor conversando com Moisés e Elias. Moisés simboliza a lei, Elias, os patriarcas, o Novo e o Antigo Testamento que se unem. E ali os discípulos, ao verem a manifestação do Senhor, o Senhor que se transfigura diante deles, tem uma única reação, que fica expresso por meio da palavra, por meio das palavras que Pedro diz ao Senhor: Senhor, é bom estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Realmente é belo estarmos diante da presença do Senhor, percebermos o Senhor que se transfigura diante de nós. Não devemos ter uma outra reação a não ser esta: devemos mudar, e não somente as aparências exteriores, mas sobretudo o nosso interior, o nosso coração, se de fato fazermos uma experiência profunda do Senhor em nossa vida. É bom estarmos no Monte Tabor com o Senhor,
Mas não podemos nos esquecermos que o Monte Tabor é a passagem para um outro monte, para o Monte Calvário, onde o Senhor deverá experimentar o sofrimento, a dor, a humilhação e a resiliência. Os discípulos queriam ficar numa melhor parte, estar com o Senhor no Monte Tabor, enquanto o Senhor orava e estava em profunda intimidade com o Senhor, com o Pai. Nós não podemos e não pode negar que o Senhor deve continuar a sua caminhada a Jerusalém. Que nós, caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a Eucaristia hoje e refletirmos sobre a transfiguração do Senhor, que nós possamos também deixarmos com que o Senhor se transfigure diante de nós nesta nossa caminhada quaresmal. Podemos inclusive também dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, mas não podemos negar que precisamos também estarmos, caminharmos e permanecermos com o Senhor também no momento da cruz, no momento do Calvário, no momento da entrega, e não abandoná-lo, mas permanecermos junto. Não podemos, caríssimos irmãos e irmãs, negarmos o mistério da cruz. A cruz está fortemente presente na vida de cada um de nós. Se nós a negamos, negamos também o próprio Deus. Às vezes, corremos o risco também de assumirmos as mesmas atitudes que Pedro, Tiago e João assumiram, de querermos estar com o Senhor somente nos momentos bons, nos momentos de intimidade com o Senhor, nos momentos que de repente é muito cômodo para nós estarmos e permanecermos ali, mas nós não podemos sempre permanecermos somente no Monte Tabor. É preciso que nós desçamos no Monte Tabor e façamos a nossa peregrinação, mesmo que esta nos conduza até mesmo no Monte Calvário, na cruz. Que nós, ao contemplarmos hoje o Senhor transfigurado, não fiquemos simplesmente nos aspectos que envolvem este acontecimento ou esta manifestação, mas que nós, ao contemplarmos o Senhor, nos comprometamos também mais com Ele. Que nós coloquemos a nossa vida em disposição dEle, para que Ele faça na nossa vida a sua vontade, assim como Ele entregou a sua vontade para fazer a vontade dEle. A recomendação é: este é o meu filho amado, escutá-lo. Será que nós temos ouvido ao Senhor? Às vezes podemos até ouvir, mas não escutamos. Como que pode ser isso? Ouvir, basta simplesmente ouvirmos, utilizarmos o nosso sentido da audição que nós ouviremos. Agora, escutar requer um exercício um pouco maior, requer que nós abramos o nosso coração para, a partir da intimidade com Ele, deixar que Ele revele qual é a sua vontade para cada um de nós. Podemos ouvir, mas não significa que nós não escutamos. Então, mais do que ouvir, é preciso que nós escutemos ao Senhor. E ao escutar, nos coloquemos a serviço dos nossos irmãos e irmãs e a serviço do próprio Deus. Que a recomendação do santo que nós ouvimos no Santo Evangelho de hoje seja a nossa motivação ao longo desta semana, por meio do silêncio, do recolhimento, procurarmos escutarmos mais a Deus. Vivemos um grande barulho, as nossas agitações, as nossas preocupações, tantas coisas, o mundo agitado em que nós vivemos,
muitas vezes não propicia esta escuta do Senhor. Preciso que nós nos recolhemos mais, se quisermos entrarmos na sua intimidade. Isso é somente possível por meio do recolhimento e por meio da oração. Que a Eucaristia nos fortaleça, continue dando-nos as condições para que nós avancemos, caminhemos com o Senhor até Jerusalém, para fazermos a experiência também do ressuscitado na nossa vida. Que assim seja.